Então, pessoal, estamos aqui, né, para nossa próxima aula. Incentivar a autonomia dos idosos em todas as áreas de sua vida, né? Incentivar a autonomia, estimular, né, ele ser independente ou estimular as AVDs preservadas. Então, vamos lá, o que que nós trouxemos aqui, né? Como incentivar a autonomia dos idosos em todas as áreas da sua vida, né? É, eu vou compartilhar com vocês, né? Que eu não compartilhei ainda. Essa é uma aula pequena, poucos slides, mas tem coisas interessantíssimas para nós vermos aqui, tá? É, Para começar, nós temos que identificar as necessidades de cuidado, ou seja, o que que o idoso ainda tem preservado na sua vida diária, o que que ele consegue fazer ainda para eu estimular ele continuar fazendo aquilo ali, ou às vezes até mais um pouquinho, para ele não perder, para não haver perdas. Ele tem que enriquecer, tem que somar. Então, identificar a possibilidade de independência e reconhecer a autonomia do idoso para a realização das atividades da vida diária, né? E aí, daí por diante, organizar as atividades de suporte, né? Então, quando a gente vai citar as atividades da vida diária, é o que que ele faz todos os dias? Acordar, assentar, levantar, escovar dentes, comer, andar, tomar banho. Isso tudo aí faz parte das atividades da vida diária, né? A hora que ele acorda, tudo que ele faz até o final do dia. Agora, tem atividades básicas e tem atividades mais complexas. O que é complexo para ele? Às vezes o que é simples para nós, cuidador, para ele é complexo e já tem mais dificuldade. É aí que você vai vendo a alimentação dele. Principalmente se é um idoso que você não conhece ainda. É o primeiro dia do plantão, é a primeira semana, então você está ainda é, diagnosticando o ambiente, diagnosticando a situação do paciente, a posição que ele está ali, né, naquele ambiente. Fora o que as pessoas já passaram para vocês, né? E daí organizar atividades de suporte. O que que você pode fazer para melhorar o dia desse idoso? Atuar de forma a estimular o resgate ou manutenção da independência e autonomia do idoso. Então, você vai estimular o que ele já tem e resgatar o que ele tem condição de fazer, né, para manter a independência dele, ele ser independente em algumas atividades. Comer, gente, parece ser fácil, pegar o garfo e levar até a boca, ou a colher e levar até a boca, mas quando a pessoa está limitado, não é fácil, né? Então, essa autonomia, essa independência que ele, né, vem perdendo com a idade, ou com a comorbidade, ou com uma intercorrência, ou com um AVC, né? A gente vai na área que a gente foi estudar sobre, na área que a gente já viu sobre as comorbidades, né? Aí você vai ver as limitações, né? O que, né, limitou, o que que essa doença trouxe de limitação para ele. Então, conhecer, reconhecer, identificar o nível, o tipo de dependência desse idoso, o tipo de dependência desse idoso, para ir ao banheiro, né? Às vezes o xixi está solto, a urina está solta, né? É mais comum, né? Falar assim, né? A fim de auxiliar o desempenho de suas AVDs na medida de suas necessidades, conforme ele for querendo, conforme ele for se adaptando àquela nova condição dele, né? Claro que você vai ter ajuda, apoio, né, da família, da rede de apoio, né, da enfermagem, do fisioterapeuta, dos médicos, né? Por isso que tem que estar bem atento às prescrições, tudo direitinho, porque você vai reconhecer dentro do seu nível técnico, né? Mas existe um nível técnico acima de nós, né, que pode nos orientar para poder estar resgatando isso, para poder estar trabalhando isso. E claro que trabalhar o físico é trabalhar também a mente, né? A mente, né? Então, ele tem que estar bem psicologicamente, a cognição para entender o que você fala, a comunicação
para ele entender e ele falar também o que ele aguenta, o que ele não aguenta, o que ele pode ou não pode fazer. Muitas vezes ele fica limitado de um lado, mas de tanto ser estimulado e trabalhar, ele consegue recuperar aquele movimento que ele tinha, né? Recuperar, mesmo que não seja 100%, muitos conseguem 100%, mas é recuperar o tanto que dá para poder ajudar a melhorar a AVD dele, né? Atividade da vida diária. Como caminhar, gente, do, do leito, do, do leito dele, da cama dele até o banheiro. Isso parece fácil para nós, dependendo do idoso também, da complexidade dele. Mas quando ele está limitado, ele está enfraquecido, isso se torna um trajeto enorme, um trajeto cansativo, um trajeto até dolorido, né? Então nós temos que entender isso, ter paciência, né? Identificando, incentivando ele aí, o senhor consegue, né? Ajudando a movimentar a perna, ajudando a movimentar os braços, né? E para atender esse eixo, no final do curso, o cuidador, ele deverá ter habilidade para quê? Olha o tanto de coisa. Identificar a relação entre problemas de saúde e condições de vida, né? Coletar informações sobre a história da vida e da saúde da pessoa idosa, porque para você estar ali com aquele idoso, gente, você tem que saber o que que ele passou, o que que ele fez. Um exemplo, quando você pega um idoso que ele foi motorista a vida toda. Então, algumas limitações que ele tem são inerentes à profissão que ele teve, e fora as comorbidades que ele desenvolveu. Então, aí você vai ver que algumas coisas, alguns movimentos, até o pensamento dele é um pensamento diferente. Por exemplo, o motorista, principalmente o motorista de caminhão que gosta de viajar, ele tem aquilo ali como uma liberdade de ver, né? Passando, conhecendo cidades e tudo. Então, de repente, o idoso ele está limitado àquilo ali. Mas como você pode trabalhar? Se você tem uma informação sobre a história de vida dele, né? E a saúde que ele está naquele momento, você pode conversar com ele, ele trazendo as informações que ele teve enquanto ele desenvolvia aquela atividade, aquela profissão dele. Outra coisa também, professor ensina isso, ensina aquilo. De vez em quando você vai ser cuidador de professor. Aí ele está sempre explicando, sempre explicando, sempre explicando. Aí você vai entender por que que ele fala tanto, né? Eh, Identificar o contexto familiar e social de vida da pessoa idosa. Contexto familiar, como é que é a família dele? É família tradicional? É família que cada um vive no seu canto? É família unida? É família que se ajunta? Você tem que identificar para você saber lidar, né? E desenvolver um bom papel ali. Identificar valores culturais, éticos, espirituais e religiosos da pessoa idosa e de sua família, né? O que que eles gostam? O que que eles fazem? Como é a ética deles, a moral deles, a espiritualidade deles, a religiosidade deles, porque querendo ou não, você vai fazer parte daquele domicílio ali, você tem que entender certas atitudes que eles têm, é porque eles eram assim, porque eles fazem isso ou faziam aquilo, né? Então você tem que entender para você estar ali inserido ali, sem contaminar a sua cultura, a sua ética, a sua espiritualidade, mas também não colocar a sua impondo naquilo que eles têm costume, né? Por exemplo, nós estamos no mês aqui agora nós estamos no mês de abril, mês de março foi carnaval. Então tem idoso, a gente vê no Rio de Janeiro muitos idosos dançando nas escolas de samba, né? Aí agora você está trabalhando com um idoso aqui que ele gosta de samba, que ele gosta de dançar, ele tem como valor cultural o samba. Você vai tirar, vai falar mal de algum sambista, ou de alguma escola de samba, ou do carnaval em si, você vai falar mal, que é o seu ponto de vista? Não, você tem que respeitar. Então, isso tem que ser, a gente tem que abordar isso para evitar até conflitos e transtornos. E assim como outros assuntos, né, que eles venham a trazer à tona, você ficar na sua. Participar da elaboração do plano de cuidado com a pessoa idosa, sua implementação e avaliação e reprogramação com a equipe de saúde. Ou seja, fez-se o plano de cuidado. Se você puder participar, melhor ainda. Porque ali você vai colocar a sua posição.
né? É o que que você está vendo, que às vezes eles estão vendo uma forma, uma coisa diferente da sua, porque você está ali no dia a dia, né? E essa avaliação e reprogramação com a equipe, né? Isso é muito bom, porque o cuidador de idoso é uma pessoa muito importante, é um profissional muito importante no cuidado. Gente, vocês são importantes demais, vocês não têm noção como que vocês são importantes. Enquanto que o outro profissional, não desfazendo, já falei que a gente tem que valorizar, né? Ele vai ali uma vez no mês, ou uma vez a cada 2 meses, ou uma vez na semana. Você não, você está ali direto, todo dia, todo dia, todo dia. 24 horas ou 2 por 36, lembra que nós damos os plantões, né? Então você está ali direto com esse paciente. Então você sabe muito mais dele do que os outros, no sentido do dia a dia, né? Realizar ações de acompanhamento e cuidado da pessoa idosa com dependência, conforme as demandas e necessidades identificadas. Você identificou lá no início, identificou qual o problema de saúde, identificou quais as doenças que ele tem, quais os sintomas que ele tem, quais as limitações que ele tem. Então, você vai planejar ações de acompanhamento dentro dessas limitações. Lembra, estimulando para melhorar. Identificar situações e hábitos presentes no contexto da vida do idoso que são potencialmente, né, que vão promover ou prejudicar a sua saúde. Então, você vai identificar hábitos que ele tem na vida, que vão piorar a situação dele ou que vão melhorar a situação dele. Isso sem bater de frente, gente. Pede orientação, se você tiver dúvida, conversa com um médico. Hoje a gente tem muita liberdade de estar conversando com o médico, com o fisioterapeuta, com uma parte da equipe, né? Não vai fazendo nada, porque eu sei, porque eu vi, eu fiz. Não, existe cuidador que faz assim, mas nós temos que nos valorizar e valorizar o outro profissional também. Você pode entrar em uma discussão saudável para poder melhorar essas situações, né? Porque hábito, gente, é costume. Para você tirar o costume de uma pessoa que já tem costume, é muito complicado, né? É muito complicado. Estimular a autonomia e independência da pessoa idosa em face de suas necessidades, nós já falamos sobre isso. Lembrando a situação de hábito ali, gente, por exemplo, o idoso, digamos que ele seja diabético, mas gosta de doce, gosta de comer açúcar, gosta de comer açúcar, eu falei assim no tom, mas gosta de comer coisas açucaradas, um café com açúcar, né? Então aí não é tirar isso do idoso, mas conversar com ele, identificar a situação, né? E conversar com ele que pode estar diminuindo o açúcar. É o que eu falo com a minha mãe, né? Diminuir açúcar, não é tirar, não. A pessoa comeu 70 anos, aquele monte de gordura de porco. Aí agora que ela está um pouco limitada, aí a gente vai tirar a gordura de porco dela? Não, a gente vai diminuir, conversar para diminuir, né? É a mesma coisa, você cuidar de um idoso que ele já acostumou, ele era alcoólatra, e agora você está cuidando dele, aí tirou-se o álcool dele, a bebida alcoólica. Ele vai reagir, com certeza que ele vai ter abstinência. Aí o que você vai fazer? Você vai dar álcool para ele? Não, você vai conversar com a equipe, com o médico, e vai estar passando uma medicação que vai suprir isso daí. E mesmo assim ele vai sentir necessidade. Mas aí você leva para o lado da conversa, ele conversando com você, né? Aí não tem como eu dar um pouco de álcool para ele. Não, né? Eu não tenho autoridade nem autonomia para isso, né? Aí vai da família e vai do que o médico prescreveu, o que o médico falou e orientou. Apoiar a pessoa idosa na execução das atividades da vida diária conforme o plano de cuidado, né? Nós já falamos sobre isso, sobre o plano de cuidado, participar do plano de cuidados. Apoiar a pessoa idosa na execução das atividades instrumentais de vida diária, né? Então, vem as AIVDs são aquelas mais específicas, né? Que demandam um pouquinho mais, são mais complexas, né? Sensibilizar a pessoa idosa e sua família quanto à necessidade de mudanças graduais e contínuas de hábitos e atitudes a fim de facilitar a vida do idoso. Isso mesmo, né? Então a gente vai conversando, não fazendo medo, não fazendo chantagem, mas mostrando o que é certo, o que é errado e qual a consequência daquilo que se faz. O que que podemos melhorar? Vamos diminuir um pouco, né? Por exemplo, o idoso que gosta de só ficar sentado no sofá, assistindo televisão ali, ó, horas, horas, ali, cochilo e tudo. Não, a gente pode estar conversando com ele para dar uma volta lá fora,
para ver como é que está lá fora, né? Andar um pouco com ele. Isso aí também são hábitos que a gente vai e graduais, não de vez, né? Tem coisa que precisa ser tirada de vez. O álcool mesmo você tirar de vez. O cigarro também é bem complicado, porque às vezes eles são muito acostumados a ficar fumando o tempo todo, né? Então isso aí também tem que ser trabalhado. Mas aí a reposição, quem vai fazer? Prescrição médica, né? E nós temos que ter paciência. Estamos ali para trabalhar mudanças graduais. Estamos ali para trazer um bem-estar, né, físico, espiritual para essa pessoa. E tem trabalhos que são feitos assim, gente, é gradativo, é você conquistando para ele estar conversando com você, para ele tendo confiança em você, para você ir falando das consequências. Isso é que vai melhorar a vida dele, né? Atentar para possíveis reações indesejadas em relação ao uso de medicamentos. É, a gente tem que olhar isso porque às vezes as medicações elas podem quando elas se cruzam, elas podem trazer efeitos colaterais grandes. Então, a gente tem que ter muito cuidado, observando. Tomou essa medicação, o que que ele ficou sentindo? Tomou essa, o que que ficou sentindo? Tem medicação que, às vezes, ele tem que ter 1 hora de intervalo para elas não terem incompatibilidade, né? E prestar muita atenção, que às vezes, gente, nós podemos apresentar reação alérgica a qualquer medicamento. Ou um exemplo disso, dipirona no nosso país é vendida, baratinho, é vendida até, né? A gente chega na farmácia, tem aqueles clistéis lá, aquelas mesas, aqueles aparadores cheios de dipirona e de outros medicamentos. Já nos Estados Unidos é proibido. Por quê? Ela pode apresentar causar uma reação alérgica irreversível, com edema de glote. É, infelizmente pode. Então a gente tem que prestar muita atenção, nessas reações dos medicamentos. Providenciar suporte adequado às necessidades específicas da pessoa idosa, né? O suporte, isso aqui a gente vai colocar, gente, cadeira de roda, cadeira de banho, andador, né, que vai ajudar ele a firmar, uma muleta, a gente fala, né, um cajado, né? Alguma coisa assim para ele se firmar, para ele criar confiança para voltar a andar ou para continuar andando. Atentar para a necessidade ou para as condições de prótese e órtese em uso da pessoa idosa, a necessidade, condição, né? Ter muito cuidado. Prótese, gente, há dentes, né? Tem muita gente que usa prótese. Aí, quem é que tem que higienizar? Se ele tiver condição de higienizar sozinho, ele consegue, mas senão você vai ter que ajudar ele a higienizar, né? Então, ter cuidado, né, com essas próteses que pode quebrar. E, é uma condição, gente, como é que eu falo? De privacidade. Tirar o dente para dormir, tem uns que tiram, né? E outra coisa, se ele se sente bem com o dente, tem que ter cuidado, porque às vezes ele emagrece muito, então aquilo ali fica solto. E na hora da intercorrência, se acontecer qualquer intercorrência com o idoso e ele tiver uma prótese, você tem que tirar porque senão ela pode quebrar e cair para dentro, ele pode deglutir pedaços, né? Então você tem que tirar. Às vezes tem que fazer um rolinho com uma compressazinha e pôr, né, conforme a intercorrência, para ele não ter problema, às vezes tem uma dentição embaixo para não se machucar. Estimular a prática de atividades que diminuem o risco de doenças crônicas, conforme orientações do plano de cuidado. Isso vai depender do plano de cuidado para cada idoso, se ele é diabético, se ele é hipertenso, né? Comida sem açúcar ou diminuído o açúcar, comida sem sal ou diminuído o sal, gordura, né? Então, isso aí vai depender do plano de cuidados. Identificar sinais de fragilização da pessoa idosa. Em que ele é frágil? Por que que ele está fragilizado? Então, identificar isso daí, identificar sinais de depressão e demência na pessoa idosa e encaminhá-la para os cuidados específicos, né? Aquele idoso melancólico, não é aquele dengozinho, não, viu, gente? Não é o dengozinho, não. É aquele deprimido mesmo, que continua vivenciando aquela coisa antiga, o passado, ou então ele está no luto que não sai, ou ele está com a cognição alterada, né? Está demente, ele esquece onde que ele está, ele esquece com quem ele está, ele esquece de com quem ele está falando, esquece o que está falando. Isso tem que ser relatado, né? Para quê? Para encaminhar para cuidados específicos, para poder estar ajudando ele. E também é o idoso para atendimento à saúde quando necessário. Tem as consultas pré-agendadas, né? E se precisar de
atendimento especializado, encaminhar para o serviço específico, né? Ou se é um plano de saúde, ou se é o posto de saúde que vem e visita, então, ou familiar, você tem que passar tudo que está acontecendo, porque se precisar, vai ter que ser, né, encaminhado. Um exemplo disso é infecção urinária, é recorrente, idoso, né? Infecção urinária, porque hidratar mais, higienizar, né? Hidratou bem, higienizou, para ele ter uma infecção urinária, vai ser mais difícil, né? Acompanhar o idoso no uso da medicação sempre. Não deixe o idoso tomar a medicação sem você estar junto, não. Jamais. Acompanhar a situação vacinal da pessoa idosa. Isso é muito importante, que agora nós temos a vacina, né? Vacina do coronavírus, né? Tem a vacina agora da dengue, né? Que já é novo. Tem a antitetânica, que é de 10 em 10 anos, né? E tem outras vacinas que a gente tem que estar com o calendário em dia, a caderneta em dia, né? Orientar a família e atuar no caso de óbito da pessoa idosa. Gente, nesse sentido, você tem que estar com todos os telefones para você saber para quem você vai ligar, porque se é um caso paliativo, né? Ele vai acontecer desse idoso chegar a falecer, né? Então, primeiro, nas intercorrências, já está comunicado com a família. Mas se ele entrou em óbito, para onde eu devo ligar? Para quem eu devo ligar, né? Então você já ter tudo orientadinho ali certinho e a família, orientar a família para quem se deve ligar. Primeiro, o médico para poder dar um atestado de óbito, né? Se tiver um médico particular da família. Se não, liga para o SAMU vir, né? Enviar uma unidade, o médico vai poder fazer o atestado de óbito, né? Então, essas orientações é bom a gente já fazer, porque já saber o que fazer antes, para na hora não ficar todo mundo desesperado, né? E a posição, assim que a pessoa falece, você vai colocar ele em decúbito dorsal, né? Os braços, trocar a fralda, para na hora que o médico chegar vai estar tudo limpinho, né? E aí já posicionar de forma correta. O resto a funerária que vai orientar. Aqui nós estamos vendo aqui, ó, duas idosas, né? Muito interessante. E a cuidadora, ela está ali administrando, pelo que eu estou vendo, um copinho com medicamento, está naquele copinho descartável, né? E um copo de vidro com água para ela tomar. Mas olha, olha a carinha, tanto da idosa que está sorrindo, quanto da menina que está servindo. Muito bonitinho essa imagem. Também foi tirada no Google, tá, gente? Estou vendo a idosa sentada do outro lado, né? Mas é assim, né? Trabalhar com prazer. Viu a roupinha dela? Como é que a roupinha é uma roupinha decente, bonitinha? Parece um jalequinho, né? Um jalequinho rosa com bordas brancas. Não é nada tudo branco. Então, é isso, né? Que nós falamos hoje sobre autonomia, incentivar a autonomia dos idosos em todas as áreas da sua vida, né? Vamos parar aqui de compartilhar. A aula foi uma aula pequena, mas uma aula muito abrangente, muito boa, né? Se vocês tiverem dúvidas, pode passar dúvidas para mim, que eu vou estar tirando para vocês. No mais, até a próxima aula.